Santos. Muito bom dia, Sr. Terapeuta Guilherme. Bom dia. Está tudo bem? Está tudo contigo. Maravilhoso. Olha, hoje consta-me que vamos falar sobre um tema bastante interessante. Certo. Que é a vasoterapia. A vasoterapia. O que é que tens a dizer-nos sobre a vasoterapia? O que é? Ok. A vasoterapia é basicamente uma técnica que se aplica com ventosas. Basicamente, uma ventosa é um copo. Sim. Redondo de vidro em que consiste a acender um líquido inflamável para depois criar vácuo parcial no interior do corpo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, havendo uma diferença entre a pressão interior e exterior, Sim. acaba por gerar uma força de sucção, portanto, o copo de vidro vai fazer uma sucção que estimula o fluxo sanguíneo, deixando uns círculos vermelhos que tu uma vez ficaste muito aflito, que achavas que aquilo não ia sair, ou que era um perigo de todo o tamanho, mas não, são uns círculos vermelhos que desaparecem normalmente em 3 ou 4 dias. Pois foi. Pronto. E estimula, portanto, o fluxo sanguíneo, é um anti-inflamatório natural, é ótimo, por exemplo, para os atletas. Ah, sim? Sim. Os atletas normalmente recorrem a esta técnica para reduzir e ajudar à recuperação da fadiga muscular nos treinos e das competições constantes. Portanto, reduz as dores e estimula os músculos. Okay. Então, mas diz-me o seguinte, se porventura eu tiver uma contratura muscular, a ventosa não pode recair propriamente na contratura? Nesta situação eu sugeria fazer uma pequena massagem e depois pegar na ventosa e utilizar a ventosa também como um instrumento de massagem. Ok. Portanto, massajar a zona com a ventosa. Muito bem. Para estimular o fluxo sanguíneo e o aumento de produção também de glóbulos brancos. Portanto, para proteger um pouco, para criar uma espécie de anti-inflamatório. Muito bem. Para ajudar nesse processo. Exatamente. Ok. Então, e diz-me o seguinte, esta terapia com ventosas, quando é que pode ser aplicada? Por exemplo, estávamos a falar dos desportistas. Antes das competições, ou dos treinos, ou dos jogos, ou no final, talvez no final, não é? Sim. Isto tornou-se viral quando o famoso Michael Phelps, o famoso nadador, Sim. fazia natação. Vão ver no Google, se não sabem quem. Vão ver no Google, tem várias fotos com aquelas bolinhas nas costas, que é exatamente as ventosas. Porquê que ele fazia isso? Ele fazia isso para poder, ao fim e ao cabo, sentir-se estimulado e com poucas dores. Ok. Ok? Mas as ventosas, quando nós aplicamos as ventosas, aliás, quando os terapeutas aplicam as ventosas, é um processo que aleija propriamente dito? Não. Às vezes aleija quando normalmente estás muito preso. Ok. Portanto, as marcas acontecem quando as ventosas pegam na pele. Ok. E como estão a puxar a superfície da pele, Sim. ruptura um pequeno vasos sanguíneos. Muito bem. Daí aquela cor, e às vezes isso Mas não é nada de grave, não é? Depois É aquilo isso. passa. Mas é ótimo para tirar contraturas e aliviar dores. Muito bem. E em que tipo de situações é que nós podemos então também aplicá-las? Por exemplo, em questão... Por exemplo, em relação à celulites.
e ao excesso de retenção de líquidos e assim. A ventosa, com uma pequena massagem, consegues tratar a celulite. Claro que não é 100% eficaz, mas já reduz em parte a celulite. Às vezes até varizes e derrames são possíveis de ser tratados com ventosas. Há muitas mulheres que vão ao meu consultório e muitas vezes eu trato também isso porque elas pedem. Claro. E também são muito úteis, portanto, para a nossa beleza, digamos assim. Claro. Para os cuidados a ter com a pele. Por exemplo, também se tiveres um eczema, estimular o fluxo sanguíneo na zona do eczema é fantástico. Muito bem. Com uma ventosa. Tem que ser bem feito, movimentos concretos, circulares e nunca, portanto, deixar mais do que 3 segundos no mesmo sítio. Muito bem. A não ser que queiras aplicar mais localidade específico, mas isso já não terá a ver com, portanto, celulite, varizes, derrames e eczema. Já terá a ver com outra coisa qualquer. Muito bem, muito bem. Por isso, estou-me a lembrar agora que estavas a falar dos derrames e celulite, etc. Por exemplo, no verão, muita gente se queixa de pernas cansadas, não é? Daquela sensação de pernas pesadas, não é? Sim. Este tipo de terapia também se pode aplicar nessa situação? Podem, sim, podem porque as pernas inchadas é causada por 3 coisas, não é? É o calor, usar coisas justas ou apertadas, nomeadamente as mulheres. Os homens também sofrem disso, mas não tanto, porque a estrutura é diferente. O terceiro fator é também, portanto, as mudanças de estação e de temperatura, que causam também mudanças às vezes hormonais. Ok. E isso também causa distúrbios no corpo. Ok. Mas pronto. E as ventosas aplicam-se aí? Também se aplicam, sim. Ok. Porque pode ajudar, portanto, a que não haja muita retenção de líquidos no nosso corpo. Muito bem, muito bem. Tens mais alguma sugestão ou alguma situação em que as ventosas se apliquem? Tenho. Muitas vezes as ventosas também podem regenerar ou estimular os tecidos moles do nosso corpo. Por exemplo, muitas vezes temos dores de costas ou dores na zona da coluna e às vezes a mão não chega lá, a ventosa chega. E se tu fizeres uma massagem com a ventosa, mais uma vez, não fixar a ventosa, mas andar com ela, consegues estimular os tecidos moles e, por sua vez, aumentar a movimentação do corpo. Muito bem, muito bem. Foi mais uma sessão A Compostura das Costuras. Muito obrigado por estes esclarecimentos e sugestões, Sr. Terapeuta Guilherme. Muito bem, muito bem. Nós vamos voltar para a próxima sessão. Próxima sessão, não se esqueçam, a minha página de Facebook, Guilherme Gouveia Massagem. Muito bem. Obrigado e até à próxima.